Nessa perspectiva, na perspectiva empresarial, a estruturação da política de carreira e salário consiste em encontrar um meio pelo qual os servidores possam receber pelo que sabem e pelo que fazem, não pela experiência, né? Não pelo trabalho que você desenvolveu ao longo do tempo, tá? O problema nessa perspectiva são as condições objetivas de trabalho. É que as condições objetivas de trabalho não são consideradas, mas sim o desempenho individual de cada trabalhador. A forma como nós, servidores públicos, desempenhamos o nosso papel depende da nossa condição, da nossa ética profissional, mas também, e muito, depende das condições objetivas em que eu trabalho. Né? Então, assim, a gente vai ter o mesmo critério para avaliar o desempenho de um trabalhador que atende na região central e na região periférica? A gente vai ter... a gente não vai considerar a jornada que esse profissional está fazendo. Se você pega, às vezes, um profissional da saúde e está fazendo uma jornada extenuante de horas e plantões. Assim, como é que você avalia o servidor sem avaliar todas as condições, a totalidade das condições que fazem, que ele precisa para realizar o seu trabalho? Inclusive, avaliar as chefias, avaliar as condições em que ele está desempenhando esse trabalho. A remuneração, né? Que também é um elemento extremamente importante. O desafio para a organização da luta dos trabalhadores, né? Então, se a elevação na carreira está estruturada, tendo como base a competência, o mérito, a avaliação de desempenho, que dependam unicamente do indivíduo, os próprios profissionais tendem a pensá-la de um ponto de vista individualizado e subjetivo, já que essa geralmente apresenta a possibilidade de avanço pautada somente nas progressões verticais, horizontais e não na luta coletiva pela carreira. Então, você individualiza demais a atividade. Você isola o servidor e a única possibilidade de avanço na carreira se dá à medida que ele é bem avaliado e possa progredir. Não está na luta coletiva, né? E esse é um problema para a organização dessa categoria. Uma resposta possível, então, é essa articulação dessa dimensão individual que a carreira possui e que não pode ser negada com a dimensão coletiva, que traz em sua essência a valorização profissional dos trabalhadores do serviço público, que, por sua vez, promovem a efetividade do direito ao cidadão. Então, é o servidor se reconhecer como agente sujeito do processo, inclusive do processo de promoção do direito do outro, né? O pagamento por mérito, né? É uma linha teórica muito difundida nos anos 80 nos Estados Unidos, e esse modelo considera que toda a remuneração deve ser por mérito, sem garantir as mesmas condições a todos. Produtividade do servidor. A tendência é considerar que, se os servidores fossem remunerados competitivamente, em função do desempenho, trabalhariam mais. Muitas críticas são feitas ao pagamento por mérito, né? Entre elas, destacam-se a dificuldade de medição, já que nesse processo é envolvido um grau elevado de subjetividade e uma dificuldade intrínseca em avaliar e medir o trabalho no serviço público. A natureza e a especificidade do serviço público difere do trabalho desenvolvido numa linha de produção, onde é fácil quantificar a produtividade. Então, vamos pensar assim, se numa fábrica você tem 2 trabalhadores, né? Fábrica de sapatos. Um produz 40, o outro produz 20 numa mesma hora. Não é mais assim, ninguém produz o sapato inteiro hoje, né? Mas vamos só para fins de ilustração. É fácil medir. Um produziu mais, o outro produziu menos. Agora, pensem nisso para cada realidade de vocês. Como é que vai medir quem é mais produtivo ou menos produtivo em cada área que vocês atuam? Né? É uma grande dificuldade.
Se eu tenho uma carreira por mérito e você não tem vaga para todos, porque o mérito, assim, é complicado. Todas as carreiras elas vão ter um critério de mérito. Dificilmente vão fugir disso, a não ser as carreiras que pagam só por antiguidade, né? É só você ficar no cargo que você vai subir na carreira. Mas pensando nessa questão, um dos limitadores dos planos de carreira tem sido colocar um limite de servidor que avança. Eu estava vendo nessa proposta que eu já fiquei sabendo que vocês rechaçaram e tal, né? Que é um plano construído lá em 2007 pelo atual prefeito, né? Eu estava vendo assim, no crescimento vertical, só 5% do quadro avança. Se é 5% de cada vez, e um dos critérios é não ter sido contemplado na progressão para poder fazer no outro ano, é só vocês fazerem a conta, né? Quantos anos eu vou precisar para avançar na carreira? Até que todos os outros 95% avancem para eu avançar novamente. Então eu vou ficar 30, 35 anos naquela carreira, mas eu vou andar 2, 3 letrinhas no máximo. Ou letrinhas, ou numerozinhos, ou graus, né, como é aqui chamado. Então esse é um problema. O outro passa a ser, né, o meu inimigo. Eu fui fazendo, né, então assim, como quantificar essa produtividade? Como medir quem merece avançar e quem não merece? Como medir, né? O que acontece com uma pessoa que recebe uma avaliação menor do que acredita merecer? Bem, eu acho que geralmente o que acontece é a pessoa ficar mais desmotivada ainda, né? E outra possibilidade, que é uma situação concreta, né, também, que a gente vive em vários lugares, e não conheço assim especificamente o caso de vocês, mas é sempre um risco, são esse tipo de pagamento, ele não potencializa o assédio moral? Será que você vai... a sua chefia te avalia, como é o caso dessa estrutura, a proposta da atual gestão aqui para a carreira de vocês. Vamos pensar nisso, para que a gente possa discutir, problematizar e entender por que isso não é bom para o servidor, né? Eu não tenho uma comissão que avalia, eu não tenho uma comissão feita por pares, né? Pelos seus pares, mas a chefia avalia. Bem, é um problema para a chefia também, né? Assim, não é uma tarefa fácil, uma tarefa árdua, mas o que a gente percebe lá em Curitiba é que isso gerou uma série de... a maior causa de reclamações, tanto nos sindicatos como, inclusive na justiça, por conta das avaliações de desempenho, são as questões de assédio moral, né? Então, se você tem um item lá que diz que um critério para você ser avaliado é a sua flexibilidade, ou seja, se você em determinado momento não acatar uma ordem, você problematizar essa ordem ou questionar até essa ordem, o que vai acontecer? Você vai ter o seu salário, a sua gratificação cortada, você não vai poder fazer o avanço, e isso gera uma série de constrangimento nos locais de trabalho. Então, assim, eu trabalho com essa tese de que potencializa o assédio moral, especialmente quando você deixa a critério de uma única pessoa a chefia, que inclusive não é avaliada, né? E você coloca essa avaliação dessa forma como está, né? Outro problema que essas carreiras trazem é a competição entre os servidores.
eu perco o foco. O meu inimigo não é o prefeito que colocou lá que só 5% avança. O meu inimigo não é essa gestão de recursos humanos aqui em Santos que colocou lá que só 20% das pessoas avançam. Não. O meu inimigo é o meu amigo, o trabalhador que está lá, do meu lado, no local de trabalho. Se ele avança e eu não. Então, a gente individualiza a tal ponto que eu passo a culpar o outro. O outro é culpado pela minha desgraça, não é o gestor, não é o empregador. É aquele que eu devia dar a mão e chamar para a luta. Mas ele é meu inimigo. Então, você estabelece uma competição entre os servidores e que gera... que não gera nada de bom. Isso, assim, eu falo, porque, assim, como eu falei para vocês, há quase 10 anos eu venho estudando isso. Agora, de uns 5 anos para cá, eu tenho me dedicado a estudar outros modelos que não só os do Brasil, né? E aí, o que a gente tem na literatura é que esses modelos não funcionam para o serviço público. Eu até queria problematizar uma situação e dizer para vocês assim, eu acho que toda política pública tem que ser avaliada. A gente tem que ter avaliação institucional, avaliação, né, das políticas. Pensando no cidadão, pensando no... E se eu avalio a política e o servidor é o agente dessa política, a gente pode avaliar o servidor. Isso acontece em vários países e tal. O problema é, uma coisa é eu pensar a avaliação do servidor no sentido de que eu avalio e se o rendimento desse servidor, ou se as consequências, o resultado dessa avaliação interfere negativamente na oferta daquele serviço público, que medidas eu vou tomar? Existem lugares que afastam o servidor para ele estudar, né? O professor está com uma carga horária muito grande, então retira um pouco da carga horária e ele vai fazer formação, né? Planos de carreira que dão isso, que garantem isso, inclusive, né? O licenciamento de todas as categorias para fazer cursos de especialização, mestrado, doutorado. Inclusive, muitos planos de carreira garantem bolsas de estudo para isso, né? O problema é quando você tem o desempenho não vinculado ao serviço que está sendo ofertado para a população, mas só para fazer ranking ou só para culpabilizar e responsabilizar o servidor por todos os problemas que a gente tem no serviço público, tá? Só alguns, hipoteticamente os mais notáveis, ou em condições mais notáveis, receberiam as quantias destinadas às premiações. Alguns planos são feitos de tal forma que só as chefias avançam. Aí eu fico pensando, bem, é uma questão de mérito, né? E nesse plano você beneficia aqueles que já estão numa condição diferente, né, da grande maioria dos servidores. Quando o justo, o lógico, seria que todos atingissem os padrões estabelecidos e recebessem o prêmio. Então, assim, você tem, o critério é esse, tanto antiguidade, o critério deixa eu ver, formação continuada, cursos, né, dependendo da área que você está trabalhando, né? Então, uma vez que você atingiu aqueles critérios, o ideal é que tenha vaga para todos, para eliminar essa concorrência entre os servidores pelas vagas que estão lá, tá? Então, nesse modelo, o outro é meu inimigo. O inimigo não é o empregador, e sim o outro que recebeu o prêmio.
Se o plano estabelece número de vagas para atingir determinados patamares na carreira, que não é aprovado no procedimento, quem não é aprovado no procedimento olha para o outro e o vê como inimigo, né? O modelo de carreira que a gente tem entendido que é um modelo mais interessante é um que conjuga vários elementos, né? Então, vai conjugar a experiência, a antiguidade, a experiência, né? A formação continuada, a escolaridade, titulação e outros critérios que os servidores definem nos planos, né? Todos que atingirem os requisitos estabelecidos avançam na carreira, não havendo disputa entre os servidores, tá? Nós temos, geralmente, uma estrutura de carreira, vocês não vão conseguir ver os valores ali, mas ela é uma carreira com níveis, é só para eu exemplificar, para não ficar muito abstrato quando eu estiver falando. Então, assim, acho que mesmo que você vai desfocar, então não, eu quero ver lá toda, tá bom? Isso, tá bom assim. Ó, então, o que a gente tem, geralmente, são níveis na vertical e é uma tabela estruturada verticalmente e horizontalmente. Um modelo que a gente defende é que seja horizontalmente, sejam conjugados elementos como tempo de serviço, formação continuada, né? Etc. Né? E na vertical, os níveis de escolarização, isso em todas as carreiras. Vamos pensar assim, é muito